A maldade de Israel continua. Observem. Os pilotos da Força Aérea Israelense brincam de videogame com vidas humanas. Para eles estão brincando com a vida das pessoas indefesas. A maldade de Israel e o genocídio do governo israelense continua em Gaza, despedaçando pessoas, demolindo todos os prédios porque eles querem roubar o território dos palestinos. Eles rejeitaram a proposta da ONU de 2 estados, que já era uma garantia quando foi formado o Estado de Israel, e ele, com a ajuda do maligno Donald Trump, continua usurpando o direito do povo palestino e matando. E o outro ser obscuro, Marco Rubio, foi lá não para repreender, mas para apoiar o genocida Benjamin Netanyahu. E agora me diga aí, qual a moral que esse Marco Rubio ou Donald Trump tem de que falar de direitos humanos no Brasil, quando no Brasil se respeita a Constituição, temos as instituições que funcionam e não tem genocídio como eles apoiam em Israel? Qual é a moral que a extrema-direita tem de usar a Bíblia, de se enrolar na bandeira de Israel e pedir justiça, liberdade ou direitos humanos? E eu respondo, nenhuma, nenhuma. São seres obscuros que nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com Bíblia, nada tem a ver com bondade nem direitos humanos. E foram lá no Muro das Lamentações. No fundo, é a alma deles que sabe que o futuro deles é ruim, será a punição eterna. Então eles vão lá inconscientemente, a mente consciente movida pelas ganâncias, ódio e maldade. Mas o espírito no fundo sabe. Então eles vão lá, mas não adianta ir no Muro das Lamentações, porque são almas cheias de trevas e de maldade. E aí eu fico me perguntando o que um piloto daquela força aérea que joga um míssil daquele para destruir um prédio, ali era um prédio residencial, com crianças, com velhos, com pessoas lá dentro, e você vê em volta casas, pessoas andando na rua, mas eles não estão nem aí. Com que cara um piloto desse chega em casa e abraça seus filhos, sua esposa, e vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro? Para ele é como se estivesse jogando um videogame, imagino eu, porque a naturalidade que eles matam palestino é como se estivesse jogando videogame. Aí você faz, é amando. Não, a gente vê que eles têm prazer de fazer isso. O ódio que eles têm, são irmãos. A Palestina e Israel, eles são irmãos, são semitas, são todos descendentes de Abraão. Mas o que a gente vê é que eles querem tomar o território dos palestinos. E não adianta nenhum imbecil, algum idiota vir falar no ataque do Hamas, porque o ataque do Hamas, eu já disse mais de 1 milhão de vezes, foi errado, o Hamas tem que ser punido, tem que ser eliminado mesmo da terra palestina. Mas eles massacram a Palestina há mais de 70 anos. E aí eles estão colocando sanções em que comemora a morte daquele outro ser lá, que apoiava o Donald Trump, que tomou um tiro recentemente, inclusive o outro hipócrita, Nicolas Ferreira, aqui no Brasil, está lutando para punir as pessoas que comemoram a morte daquele sujeito lá. E realmente não tem que comemorar a morte de ninguém, nem pedir a morte de ninguém. Eu sou contra isso. Sou contra comemorar a morte ou pedir morte de ninguém. Mas, que moral ele tem de querer santificar um sujeito obscuro que só pregava coisas ruins, arma, homofobia, preconceito, xenofobia, um monte de coisa, e ignorar o que está acontecendo na Palestina? Para eles, os palestinos não são gente. E aí eu vi a notícia de que o Catar está cobrando sanções a Israel. Essa matéria mesmo, o Catar pede sanções a Israel e, na verdade, ele recebeu o Marco Rubio lá não para essas sanções, mas para apoiá-los. Era para todo o povo árabe, que em boa parte se vendeu, se juntar ao Catar, parar de apoiar os Estados Unidos e pressioná-lo de fato a sancionar, como a Espanha está fazendo e outros países estão dispostos a fazer. Isso em algum momento vai ter que parar. Pode anotar aí que isso em algum momento vai ter que parar. Mas enquanto não para, vidas estão sendo tiradas, crianças dilaceradas, famílias destruídas e um povo inteiro. De qualquer maneira, ele já conseguiu o genocídio, porque os que sobrar desse povo palestino aí,
a nova geração que vai ficar, os velhos vão morrer e as crianças que estão crescendo vão ficar traumatizadas pro resto da vida com tanto bombardeio, tanta coisa. No fundo, eles acabaram sim com o povo palestino de Gaza. Não vai mais existir esse povo, porque os que sobrarem, os que conseguirem sobrar, vão estar tão traumatizados que eles não vão conseguir mais se reorganizar, infelizmente. A não ser que Deus dê uma força extra a eles para que eles possam superar isso tudo. Porque do povo árabes, parece que eles não estão nem aí para a Palestina, nem o povo árabe. Então, eles estão sozinhos no mundo onde a malignidade americana é quem está dominando e a União Europeia está apática, patética e não faz nada.